noite a todos, que a paz seja convosco. Estamos aqui, mais um culto online para a glória de Deus. E amados, eu quero passar para vocês os nossos endereços nas redes sociais. O nosso Facebook é IEQ Jardim Amanda 1, Instagram IEQ Amanda 1, YouTube IEQ Amanda 1. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho lá, tá bom? No sábado nós teremos também o culto online às 19h30. Reúna a família, vamos participar desse momento maravilhoso de cada um dos cultos. Domingo, Escola Bíblica, glória, às 9h da manhã, no YouTube, IEQ Amanda 1. Alunos aí, que tava com saudade, olha a nossa oportunidade de nós continuarmos com a Escola Bíblica, que vai ser uma grande bênção. Domingo também nós teremos o culto online às 18h. Então, esses são os nossos endereços nas redes sociais e que vocês possam estar nos ajudando a divulgar, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está lá no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 31. O tema é Cristo, a verdade que liberta. Então vamos lá. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, em o nome de Jesus, eu apresento a minha vida na tua presença e peço, Espírito Santo de Deus, vem agora usar a minha vida, vai de encontro a esta pessoa que está do outro lado, em nome de Jesus Cristo, dá entendimento, dá sabedoria, para que ela abra o coração, para que ela abra os ouvidos espirituais, a ouvir a mensagem que o Senhor tem para tratar em nossos corações neste momento. Em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição. Espírito Santo, visita cada vida, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, esse tema que o Senhor colocou no meu coração Cristo, a verdade que liberta. Então, aqui, os discípulos do Senhor, eles estão ali Jesus dizendo aos judeus, que para permanecer na minha palavra precisa ser discípulo. Amém? Nós sabemos que o discípulo é um seguidor de Jesus e nós temos que permanecer até o fim. Lá em João 15, eu quero compartilhar essa palavra. 15, do 1 ao 6, fala da importância de nós permanecermos. Diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também, vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e as colhe e lança no fogo e arde. Então, a importância dos discípulos de Jesus permanecer em Cristo. Uma vez que nós nos decidimos por Jesus, nós precisamos permanecer. Lá em Mateus, a palavra do Senhor fala, Mateus 24, 12, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, discípulo de Jesus não tem como voltar atrás.
né? Aqui Jesus estava explicando da importância de permanecer nele. O livro de Lucas também, no versículo 9, 23, fala que quem quiser seguir o Senhor tem que negar-se. Eu vou estar compartilhando aqui, ó. Diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós temos que negar a nossa vontade própria. Servo de Deus não tem mais vontade própria, a vontade tem que ser a do Senhor. Nós não temos que fazer o que nós queremos, não o que nós achamos que é certo. Nós temos que fazer aquilo que Deus acha que é certo. E Lucas 9,62 também fala: aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o meu reino. É o Senhor Jesus falando. Então, amados, primeiro tópico aqui é permanecer em Cristo. Segundo, conhecer a verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade que nos liberta, que nos transforma. João 17,17 diz assim: santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. João 5,39 diz: examinai as escrituras, porque cuidar nela ter vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a importância de nós conhecermos a palavra do Senhor, que é a verdade que nos liberta, é o que nos pode transformar a nossa vida. Não é por vontade humana, mas é o Espírito Santo de Deus que faz a obra no nosso coração. João 16 fala assim: que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, por nós mesmos nós não conseguimos se libertar dos nossos pecados jamais, mas é pelo Espírito Santo de Deus, é pelo poder do nome de Jesus sobre as nossas vidas, é que nós começamos a compreender as verdades da Escritura, a conhecer a palavra e a ser libertos dos nossos pecados. Romanos 10,17 também diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, para mim conhecer a verdade, eu preciso ouvir, e eu preciso ler, e eu preciso aprender. Temos que ser curiosos. Nos dias de hoje, amados, existe muita gente na nossa nação, vou falar da nossa nação, tá? Que é analfabeto. Ah, mas não, nós tem analfabeto? Muito, mas não é analfabeto que não estudou, tem também, mas é pessoas que se dizem conhecedor da palavra de Deus, que já se batizaram, que estão na igreja há anos, mas são analfabetos de Bíblia, não conhecem a palavra de Deus, não tem intimidade com a palavra do Senhor. Então, a cada dia, enquanto eu viver, eu preciso conhecer, eu preciso desfrutar, eu preciso cada vez mais, é um manancial que tem aqui dentro da palavra do Senhor, para mim poder desfrutar, para mim conhecer, para mim poder ver o que é certo, o que é errado. Está tudo aqui, amados. Então, o segundo tópico, conhecer a verdade. Cristo é a verdade que nos liberta de toda a maldição do pecado. João 1:1 diz, é muito interessante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, Cristo é a verdade que nos liberta. Cristo é a palavra que nos liberta, é o Verbo que se fez carne. Então ele nos liberta de toda a maldição do pecado. Sabemos que quando o pecado entra no mundo através de Adão e Eva, a Bíblia relata que ali toda a terra se torna maldita por causa do pecado. Daí vem Jesus, se dá o início ali da vinda de Jesus no livro de Mateus, mas bem antes já havia sido profetizado muitos e muitos anos antes pelo profeta Isaías, dizendo ali acerca do Messias que viria para salvar o povo dos pecados. Então Jesus vem, e quando você o aceita, quando você toma uma decisão por Cristo, você é liberto dos seus pecados, porque Jesus
ele é a propiciação pelos nossos pecados. Lá em 1 João fala assim, 1,9: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. E no capítulo 2, versículo 1 diz: filhinhos, eu digo que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas como do mundo inteiro. Então, amados, Isaías 59 também relata que o que impede Deus de ouvir a nós é os nossos pecados, porque ali a palavra do Senhor relata, Isaías 59, versículo 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Tem tradução que diz até que Deus não está surdo. Bom, Deus ele ouve, mas o que impede de Deus ouvir? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Quando nós estamos em pecado, sem confessar os nossos pecados, o Senhor fecha os ouvidos para o nosso clamor. Então nós precisamos, dia após dia, confessar os nossos pecados, porque pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que fere o coração de Deus, tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Então o pecado nos afasta de Deus, e Jesus ele é o caminho de volta para Deus, Ele vem, a gente dá início ali à vinda de Cristo no livro de Mateus. Ele vem ali como um bebê no ventre de Maria, através da obra do Espírito Santo de Deus, tá? E Jesus passa um tempo, diz a palavra do Senhor, relata-se acerca de Jesus com 12 anos, que ele está no meio dos doutores ensinando a palavra, e depois já vem um relato da vida de Jesus quando ele acaba de se batizar, aos 30 anos de idade, e ele acaba de batizar, e ele é enviado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado, e depois começa o seu ministério. A primeira palavra que o Senhor começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus, Mateus 4,17. E depois ele ali escolhe 12 homens para estar ali ensinando. Durante 3 anos ele ensina aqueles 12, ele prepara 12, e daqueles 12 hoje somos em milhões de discípulos do Senhor, pregando a verdade que liberta. E aos 33 anos ele vai à morte, e morte de cruz. Mas, amados, uma vez que nós aceitamos o sacrifício, o que Jesus fez na cruz, a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas você pode me perguntar: salvo do quê? Salvo da condenação do inferno, salvo da condenação deste mundo. Então, o terceiro tópico aqui: só nos tornamos livres quando aceitamos o que Cristo fez por nós na cruz. Lá em Colossenses 2, a Bíblia diz, o versículo 13. Então nós precisamos aceitar, porque como eu disse esses dias, o que ele tinha para fazer, ele já fez, ele morreu na cruz. Agora cabe a nós, você que ainda não se decidiu, aceitá-lo como o único Senhor da sua vida e prosseguir a sua caminhada, permanecendo em Cristo todos os dias da sua vida. Colossenses 2, o 13 e o 14 diz: e quando vós estavais mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, amados, a cédula que era contra nós, a sentença de condenação eterna que era contra nós, o Senhor Jesus cravou-a na cruz. Amém? Então, nós só nos tornamos livres quando aceitamos o
que Cristo fez na cruz. Gálatas 5:1 também fala de nós estarmos aqui. Vamos lá. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a meter-vos debaixo de um jugo de servidão. Então, uma vez que você é livre, uma vez que você já encontrou essa liberdade em Cristo de servir esse Jesus, não se torne, né, a voltar para o jugo da servidão, a ser servo do escravo do pecado. Lá em Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas para aqueles que andam segundo o Espírito, aqueles, né, não aqueles que andam segundo a carne. Então não estarão mais debaixo de condenação aquele que aceita Jesus, aquele que toma uma decisão por Jesus. Mas não basta aceitá-lo, precisa prosseguir em conhecer ao Senhor, precisa dar continuidade, há necessidade de sermos uma igreja verdadeira, de ser discípulos que confessam Cristo, discípulo que não nega Jesus, que não tem vergonha de Jesus. A Bíblia fala: se nós se envergonhar dele, que ele vai se envergonhar de nós. A palavra do Senhor também nos diz lá em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade do Senhor é que se obedeça a sua palavra, é que nós venhamos a servi-los com fidelidade, venhamos a servir com amor, termos alegria de estar na casa do Senhor. Amém? Então, e o quarto tópico aqui diz: nenhum homem pode pecar e não ser servo do pecado. Nenhum homem pode pecar e não sofrer a punição do pecado. Amados, Deus perdoa pecado, mas Ele não tira de nós as consequências. Uma vez que nós semeamos tudo de ruim, vai ter colheita. Vai ter colheita. Depois eu vou estar compartilhando aqui uns versículos, né? Então, em Gênesis 2:17 diz a palavra do Senhor: mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui Deus falando, né, para Adão e Eva. Eles tinham uma vida no paraíso com Deus. Deus visitava, Deus vinha à tarde conversar com Adão. Era uma harmonia. E Deus deu ali o livre-arbítrio, amados. Você não é obrigado a servir a Deus. Você é livre para escolher. Mas de todas as nossas escolhas, haverá um preço. Se você escolhe servir a Jesus, vai ter um preço de alegria, de um dia nós sairmos dessa terra e nós podermos viver para sempre com o Senhor. Agora, se você opta por não querer a Jesus, por rejeitar a Jesus, por negar a Jesus, por não querer de forma alguma servir esse Jesus maravilhoso que morreu por você e por mim, que já fez tudo o que tinha para fazer por nós, e você nega de servi-lo, tem preço. É estar afastado para sempre do Senhor. Nós escolhemos aqui, em vida, onde iremos passar a nossa eternidade. Você escolhe. É com Jesus ou é sem Jesus? Você escolhe em vida. Depois que nós partirmos, amados, não tem mais como fazer a escolha, não tem como mais ouvir a palavra do Senhor, não tem como, depois que a gente desce a sepultura, não tem como haver arrependimento. Então é em vida. Por isso a palavra do Senhor diz: se arrependa hoje, não endureça o teu coração, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. Hebreus, ele fala 3 vezes no mesmo capítulo. Hebreus 3 fala assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque o pecado nos engana. O versículo 15, Hebreus 3,15: enquanto se diz
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações como na provocação. Amados, o que significa a provocação? Ali no deserto, quando Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão, ali do Egito, e Deus o leva para o deserto, mas muitos provocaram a Deus e muitos ficaram ali mesmo no deserto, né? A geração que ficou 40 anos vendo o sobrenatural de Deus. Quando precisava de água, Moisés tocava na rocha, saía água da rocha, vinha o maná do céu, pão dos anjos, vinha codornizes do céu. Aquele povo não morreu de fome, morreu pela desobediência, pela rejeição a Deus, por ser um povo de coração duro. Hoje então o Espírito Santo está falando: se hoje você se arrepender, se hoje você der ouvido à voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, amanhã pode ser tarde. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. Gálatas 6:7 diz a palavra do Senhor sobre a semente ali, né? E nós plantarmos a colheita. Gálatas 6:7. Está tudo na palavra, mas a palavra do Senhor ele diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. O que está escrito, está escrito. Gálatas 6:7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém? Então, cuidado com o que nós temos semeado, porque vai haver colheita, seja ela boa, seja ela ruim. Então, Deus perdoa pecado, mas não tira as consequências. Então, cuidado com as semeaduras que você tem semeado. O quinto tópico: o servo do pecado não fica para sempre na casa do Senhor, mas se nos libertarmos do pecado, permaneceremos para sempre com o Filho de Deus, na casa de Deus. João 14, ali do 1 ao 3, nos fala: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então, nesses dias que estamos vivendo, amados, não se turbe o vosso coração. Sabemos que nós somos humanos, ficamos sim preocupados, ficamos, às vezes angustiados, mas que nada disso venha ser além do limite, que nós venhamos a descansar no Senhor, porque o Senhor guarda aqueles que são seus, Então o Senhor vem nos dizer: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. É Jesus falando, e ele diz que na casa de Deus tem muito lugar, tem muito lugar, há muitas moradas. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela diz, ela é bem clara, ela fala assim: na casa de meu pai há muitos quartos, Então Jesus, há mais de 2000 anos, ele foi preparar muitos quartos, e ele quer colocar muitas pessoas nestes quartos. Mas será que você quer ir morar com o Senhor no céu? Será que você quer ocupar esse quarto que Jesus está há mais de 2000 anos, foi lá preparar para que ele possa, a hora que estiver pronto, vir buscar o seu povo, a sua igreja? Amados, igreja sou eu e você, aquele que se decidiu por Cristo. Você é a igreja do Senhor. O local onde nós vamos adorar o Senhor, ali é um local, é um templo, mas a verdadeira igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, é aquele que aceitou o sacrifício do Senhor e está aguardando a volta do Senhor. E você que ainda não faz parte da igreja do Senhor, eis aqui o convite nesta noite. Amém? Passe a fazer parte do povo de Deus. Não basta: mas eu creio em Deus, eu faço evangelismo e eu ouço muito isso, Eu ouço muito dizer: eu creio em Deus, todos nós somos filhos de Deus. A Bíblia não diz isso.
que todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, precisa confessar Jesus como seu Senhor. João 1,12 fala isso. Todos aqueles que confessam o Senhor como o Senhor, não importa qual povo, nação, cor, raça, olha, todos a quanto receber aos que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todas as pessoas, todo aquele, não importa a sua raça, a sua nação, não importa, que você creia, que você aceite o sacrifício do Senhor, crê no nome do Senhor. A Bíblia diz que você se torna um filho de Deus. Antes disso, nós somos apenas criatura de Deus, criados por Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade do varão. Não, nem da vontade do varão, perdão, mas de Deus. Precisamos nascer de Deus, precisamos aceitar o sacrifício do Senhor Jesus e nascer do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, amados, nós temos aqui, voltando ao João 14 ainda, eu vou falar um pouquinho ainda do João 14, Ele diz no versículo 3 que quando ele for preparar lugar, ele virá outra vez. Por que ele virá outra vez? Porque ele já veio uma vez, como eu relatei agora há pouco, através do nascimento, através de Maria, foi uma obra do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele já veio uma vez. E Jesus, amados, quando ele veio, quando ele vai à morte de cruz, todos ali dizendo para ele ser crucificado, uns esbofeteando, outro que prega ele na cruz, o soldado prega na cruz, outro coloca ali a coroa de espinho. Resumindo, ele sofre, o cordeiro mudo vai ao matadouro em nosso lugar. Aquela cruz era para nós, mas Jesus tomou o nosso lugar. Jesus tomou o lugar nosso, que era para a gente estar ali, Ele se fez maldito, diz a palavra do Senhor, em nosso lugar. Então, ele aqui está dizendo, e vos virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse mesmo Cristo que foi esmurrado, que foi esbofeteado, que colocaram a coroa de espinho, como eu disse, ele virá, mas ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como Todo-Poderoso, aquele que vive para todo sempre, virá numa veste de glória, buscar a sua igreja, o seu povo. Então faça parte, queira fazer parte de ser liberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e de fazer parte da igreja do Deus vivo. O sexto tópico: se alguém é liberto do pecado pelo Filho, verdadeiramente é livre, e não mais um servo do pecado, porque o pecado, ele escraviza. Amém? O pecado, ele escraviza. Eu quero compartilhar o Romanos 8, eu vou ler para que vocês possam, pois leia, meditando em cada versículo. Eu vou ler uma passagem um pouco longa, mas que é de suma importância, para você poder entender, que se você é liberto do pecado pelo Filho, verdadeiramente é livre e não mais um servo do pecado. Esse Filho quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Olha, irmãos, é muito sério. Quando andamos na carne, nós não estamos agradando a Deus. Quando nós estamos andando no pecado, fazendo toda a vontade da carne, tudo que desagrada a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos andar em novidade de vida. O apóstolo Paulo, ele fala numa das suas cartas aos Gálatas, né? Ali 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, tá? Então nós não vivemos mais para agradar a nós mesmos, mas sim para agradar ao Senhor. Hebreus também, a palavra do Senhor diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, o que é um viver santo? O que é estar em santidade diante do Senhor? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ser santo é ser separado do pecado, separado do mundo. Estamos aqui, mas diz a palavra do Senhor, não somos daqui, estamos aqui de passagem, não pertencemos a este mundo, a nossa pátria é no céu, a qual o Senhor, né, nós aguardamos o Senhor vir nos buscar. Então, nós precisamos andar, né, em novidade de vida, nós precisamos seguir a paz, ter paz com todos os homens, né, se depender de vós, ter paz com todos os homens, viver uma vida de paz e santificação, porque senão, amados, não tem como nós vivermos com o Senhor, porque nós precisamos ser um povo santo, nós precisamos ser um povo separado, porque no céu, nada que contamina, nada que seja mentira, nada que seja imundície, pecado, poderá habitar o reino dos céus. Temos que ser separados, ser santificados, porque nada de impureza entrará no reino dos céus. E para encerrar, hoje eu estou um pouco mais breve aí, se sabeis, 1 João fala isso, que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você tem a certeza? Se não tem, pode confessar. Que você é um filho de Deus, que você nasceu de Deus, que você nasceu do Espírito Santo de Deus, que você é um filho de Deus. Porque o filho, amados, uma vez que o filho tem intimidade com o Pai, uma vez que nós aceitamos a Jesus, nós temos o livre acesso de falar com o nosso Pai. Às vezes você aí do outro lado pode dizer, mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Amados, não há segredo. Como você fala com o seu pai terreno, como você às vezes conversa com a sua mãe, conversa com o seu amigo, com o seu esposo, com a sua esposa, você pode fazer esta mesma conversa e falar ela com Deus, porque Deus é um pai e ele tem intimidade com seus filhos. E outra coisa, lá no livro de Mateus, a palavra do Senhor fala que nós venhamos a fechar a nossa porta, entrar no nosso aposento, entrar no seu quarto,
fechando a tua porta. Ora ao teu Pai que está em secreto e Ele te recompensará. A necessidade dos dias em que nós estamos vivendo, de nós termos intimidade com o Senhor. Muitos têm falado nas redes sociais, não é errado, mas eu falo um pouquinho mais além do que tem falado. Tudo o que está acontecendo é para que a família se una, né? Para que um se curta, um se fale com o outro, porque a vida estava corrida, então agora está todo mundo dentro de casa. Sim, temos que a nossa família é bênção do Senhor, família é projeto do Senhor, mas amados, tudo isso que Deus está permitindo, você estar dentro da sua casa, fechado, né, entre quatro paredes, sem poder ir para a rua, mas Deus está te chamando a intimidade com Ele, a você fechar o teu quarto, a tua porta, ou mesmo lá na sala com a tua família também, tirar um tempo, começar a clamar, começar a pedir misericórdia, começar a orar, começar a pedir perdão dos seus pecados e falar: Deus tenha misericórdia. Lamentações fala: coloca a tua boca no pó, para que assim possa haver esperança. Então nós precisamos, independente qual é o seu credo religioso, nós precisamos confessar Jesus como Senhor das nossas vidas e ter intimidade, se voltar em oração, em arrependimento dos nossos pecados, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Jesus está às portas e Ele é a verdade que liberta. Tudo que acontece há um propósito. Tudo que está acontecendo, de você estar trancado na sua casa, você está sem poder ir trabalhar, há um propósito. Sim, você pode ter mais intimidade com a sua família, sim, mas Deus está te chamando a atenção para que você dê ouvidos a toda e qualquer palavra. Várias igrejas, palavra mais da Bíblia, né? Verdadeira, várias ministério aí pregando a palavra. Você que quando estava lá fora podendo trabalhar, que ouvia alguém no ônibus falando, alguém no metrô falando, alguém na praça pública falando do amor de Jesus, a gente dando folheto, nós mesmos aqui no Jardim Amanda fazendo a obra do Senhor, dando folheto ali na Lagoa do Jardim Amanda 1, lá na feira, convidando você a fazer, a se voltar para o Senhor. Agora não temos essa oportunidade de estar lá fora, mas estamos nas redes sociais, chamando a atenção de você para que você volte-se para o Senhor, volte o teu rosto para o Senhor, busque o Senhor enquanto é tempo, invoca Ele enquanto Ele está perto, amém? E para encerrar aqui, 1 João, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amados, não é pesado os mandamentos de Deus. É nós que queremos achar que é difícil, que é impossível, mas é possível servir a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma pergunta. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então creia, Jesus é o Filho de Deus. Versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Amém? Então que você possa guardar esta palavra no teu coração e meditar nela. E todas as vezes que você ouvir nas redes sociais a palavra do Senhor, que você pegue ela e guarda lá no teu coração, mas coloque em prática. Assim que for necessário, as igrejas estar de portas abertas. Faça um voto com Deus, comece a servir esse Deus. Comece para a casa do Senhor. Ah, mas eu não consigo largar do meu vício, eu não consigo fazer isso. Irmãos, ninguém consegue, mas Jesus consegue. Ele te chama, Ele fala: venha a mim, aquele que vem a mim,
de maneira nenhuma eu lançarei fora. Nós por nós mesmos não conseguimos nada, mas é pelo Espírito Santo de Deus que tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando você assim o faz, Deus começa a mudar o rumo da tua história. E você vai poder dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci a verdade e eu fui liberta de toda a condenação do inferno. Em o nome de Jesus, você vai poder dizer isto e pela palavra de Deus se tornar um filho de Deus. Fecha o teu olho que eu vou estar orando por você. Você que ainda não confessou a Jesus como Senhor da tua vida, e se você quiser confessá-lo, eu vou fazer uma oração. Você precisa repetir esta oração comigo, mas você precisa se arrepender sinceramente de todos os seus pecados e confessá-los a Jesus. Você coloque a mão no teu coração e você pode aí do outro lado da telinha, você falar esta oração e depois eu estarei orando por todos. Pai amado e querido, em nome de Jesus Cristo, eu confesso os meus pecados, porque creio na tua palavra que eu ouvi nesta noite e de todas outras vezes que já ouvi. Confesso que o Senhor, a partir de hoje, será o Senhor da minha vida. Eu te aceito como único Senhor. Escreve o meu nome no teu livro e traga paz e o Espírito Santo ao meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu entrego diante do teu altar aqueles que hoje se decidiram por se tornar um filho de Deus. Eu coloco diante do Senhor a cada vida, porque a tua palavra diz que a alegria no céu, a festa no céu quando o pecador se arrepende, e que esta pessoa que se decidiu por Jesus, que ela possa receber Jesus no seu coração e ela possa seguir Jesus por todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus, se alguém enfermo nos lares, se alguma pessoa está agora enfrentando uma depressão, insônia, desespero por tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, visita agora a cada vida, a cada alma que precisa do socorro bem presente na hora da angústia. Eu te peço em nome de Jesus, vai de encontro a esta pessoa agora, tira todo medo, tira todo desespero, repreenda em nome de Jesus Cristo toda depressão, oh Deus, toda insônia, toda enfermidade, porque a tua palavra diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pai, em nome de Jesus, que estas vidas sejam libertas, em nome de Jesus, e seja curada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Agora eu vou estar orando pelos pedidos de oração, estamos no nosso projeto de vida, ano de superação. Eu creio em nome de Jesus, muitos testemunhos, muita gente superando, muita gente que vai superar o desemprego, muita gente que tem superado a enfermidade, em nome de Jesus, porque servimos o Deus do impossível, o Deus que abre porta onde não tem, um Deus que cura, que é o Deus do impossível, um Deus que liberta e que transforma. Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui as minhas mãos sobre os pedidos de oração de cada um dos nossos irmãos aqui da igreja, o nosso projeto Ano da Superação, e eu creio em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor fará, e por isso nós já estamos alegres, porque servimos um Deus que pode todas as coisas. Venha segundo o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, cumprir esses pedidos segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, amados, coloque a mão no teu coração, nós vamos estar encerrando, e não esqueça, sábado, mais um culto online às 19h30. Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos agora a cada vida, a cada ouvinte
que está nas redes sociais nos ouvindo nesta noite, que a mão poderosa do Senhor esteja contemplando a cada família, a cada vida, em o nome de Jesus Cristo, e abençoando e trazendo em cada coração o desejo de servir a Deus e confessá-lo como Senhor da tua vida. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja conosco, desde agora e para sempre. Em Cristo somos mais. Deus abençoe.